as guerras elas têm vários componentes. Quer dizer, aquilo que leva à guerra são motivações políticas. E quando se leva à guerra por motivações políticas, a avaliação de legitimidade, de legalidade, de apoios, de alianças. Então, esse é um primeiro elemento. Como o Josias acabou de dizer, não há guerra, não há conflito armado, que não há mortes, né? Que é uma lástima, mas é isso. Tanto é que existe o chamado direito humanitário. O direito humanitário parte do princípio que a guerra existe e, portanto, ele tenta amenizar as consequências humanas da guerra. Tudo isso nós sabemos. No caso em questão, ele tem vários componentes também históricos, né? Há um processo histórico, quer dizer, não é essa ideia de falar, vamos voltar para a história. Não é de voltar, mas a história se faz presente. E essa história que se faz presente é a formação, Constituição do Estado de Israel e a não Constituição do Estado Palestina. Esse é o ponto de partida. Não tem não tem nenhuma outra variável. Quer dizer, as outras que vêm na sequência, judeus, árabes, islã, quer dizer, tudo isso são instrumentalizações de uma questão principal, que é a construção de um Estado, né? Quer dizer, ter um espaço, ter população e ter autodeterminação. Em relação a isso, a questão palestina não é de hoje. Ela está, eu diria, postergada, ela está praticamente insolúvel, né? Há um cenário internacional que não permite a criação do Estado palestino. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que nenhuma grande potência, né, assume essa responsabilidade, porque isso está na mão de grande potência. Não adianta a gente falar, tem as variáveis internas e tal, mas quem decide é isso. Israel foi criado, né, pelo apoio de grande potência. A Palestina não foi criada em decorrência desse não apoio. Então, volta a questão. Então, hoje, a configuração de grandes potências. Os Estados Unidos, obviamente, apoia Israel, mais do que apoia. Israel é uma questão de política interna norte-americana. Os países europeus subscrevem o apoio norte-americano, fazem algumas ajudas humanitárias para os palestinos. Rússia e China, onde poderia ter oposição, que a gente vê em outros lugares, não há aqui. Absolutamente. A Rússia e a China têm um bom relacionamento com Israel. Os países árabes da região, boa parte dos seus governos sempre foram hipócritas em relação aos palestinos. Sempre usaram os palestinos. Eu não estou dizendo o povo árabe, estou dizendo os governos árabes, né, que sempre usaram o povo palestino e é aqueles que sofrem mais com essa consequência. E hoje também não há apoio nenhum, de nenhum governo. Os governos que poderiam ter estão completamente destruídos, ou seja, há um encaminhamento da questão palestina, onde os palestinos estão isolados no mundo, isolados. Então, a assimetria não é só com Israel, que é muito grande, é mais ainda na parte das alianças. Veja, uma notícia, eu li a notícia, eu não consigo entender a lógica, os Estados Unidos estão enviando armas. Israel tem 470 mil soldados, entre reservistas, não, uma das maiores forças bélicas do mundo. Gaza está cercado, 2 milhões de pessoas, 360 quilômetros quadrados, tamanho de Parelheiros. Os cortes de energia não são de agora, eles são frequentes. Ou seja, uma região completamente cercada e os Estados Unidos estão enviando arma. Então, ou seja... Professor, o senhor estava falando há pouco do comportamento dos governos árabes, né? Agora, Israel estava negociando um acordo com a Arábia Saudita, né? Em que medida o senhor acha que essa negociação entre Israel e a Arábia Saudita serviu de gatilho para essa ação do Hamas nesse final de semana? Perfeito. Eu acho que foi a questão principal. Há outras, essa foi a principal. Os acordos de Abraão, que começam lá com o Trump, incorporaram vários países árabes num processo chamado normalização com os governos árabes. Apesar que isso já é feito há tempos. Então, entrou Marrocos, entrou Sudão, entrou Emirados Árabes e a Arábia Saudita não entrou. E nas últimas semanas, o empenho norte-americano para isso. Até porque a Arábia Saudita hoje é um grande parceiro
da Rússia e da China. Quem fez a mediação, Arábia Saudita e Irã, foi a China. E a Arábia Saudita está comprando petróleo da Rússia e vendendo no mercado internacional. Recebe dinheiro dos Estados Unidos, mas está fazendo isso. Então, é um elemento estratégico. O Netanyahu mostrou o mapa na ONU. Que mapa? O mapa do chamado do novo corredor que os Estados Unidos quer fazer, que sai da Índia, passa pela Arábia Saudita, vai a Israel e de Israel para a Europa. E qual é o outro? Que é o da China, que é a Rota da Seda, que sai da China, passa pela Ásia, Irã, Arábia Saudita, Turquia e Europa. É uma grande disputa de grande potência. Então, por isso que eu digo o seguinte, a gente são as lentes que a gente coloca. Você tem uma lente mais, né, que aumenta mais aí a nossa visão, vê as questões ali de Gaza, da fronteira, não tem dúvida nenhuma, são questões todas relevantes, tem um componente político, Hamas, Autoridade Palestina, Netanyahu. Ok. Só que se a gente, né, retirar isso, deixar o foco mais amplo, é um jogo onde entrou. E entendo, é a hipótese, que o Hamas viu isso. Porque se a Arábia Saudita e outros países, quer dizer, aderem completamente, vai para o barco. Aliás, não sei se chegou a ver a nota do governo da Arábia Saudita. Eu me surpreendi. Ela faz uma crítica muito dura a Israel. Ela torce para acabar as hostilidades, mas diz que o povo palestino tem direitos legítimos e que Israel é culpado por isso. Uma nota muito dura, surpreendente. E o Catar também deu uma nota dura contra Israel, né? Então, se você for olhar por esse lado, Josias, sim, acredito que esse seja um dos objetivos. Um outro objetivo é o Hamas reafirmar sua liderança. O Hamas reafirma a sua liderança fazendo o quê? Dizendo que é ele que protege o povo palestino. Porque, ao mesmo não tempo... a autoridade palestina, você acha que ele está... O Hamas tentando prevalecer sobre o Mahmoud Abbas, que está hoje bem desacreditado, né? E o que o Hamas representa mesmo, né? Que o senhor fala, ele faz esse ataque para provar isso. E ele representa isso mesmo? Ele é o que protege o povo palestino? Qual é o papel do Hamas? O que é o Hamas, professor? Não é que ele protege. Diz que protege. Eu estou falando outra coisa. Estou dizendo o seguinte, veja só. Se você não tiver uma hipótese, conflito nenhum, o Hamas perde a eleição. O Hamas e a Autoridade Palestina são os dois representantes completamente desgastados frente ao povo palestino. Não tem um palestino que eu conheço, que é refugiado aqui, que defende algum dos dois, por motivos diferentes, né? A Autoridade Palestina de corrupção, de acordo com Israel, a polícia palestina prende muito palestino. Prende muito, reprime, como o Hamas reprime. O que eu digo é o seguinte, numa situação de conflito, quem tem força bélica é o Hamas, como nós vimos. Portanto, ele se coloca como o defensor. É isso, não tem outra força armada. Os palestinos não têm força, né? Então, veja, você tem um povo, você tem um território lá, desmembrado, você tem esse território autônomo fechado, você não tem Estado. Se não tem Estado, você não tem força. Não tem força armada. Então, o Hamas aparece como uma força. E é isso que ele ganha a legitimidade. Então, quando você tem esses picos, ele ganha legitimidade, depois ele cai. Quando vai para a administração do dia a dia, ele cai. Aí é que está. Então, isso, por sua vez, fortalece lá Israel. Netanyahu estava caindo. O governo dele estava se desintegrando. Agora, o Lapid, que é a oposição, já disse que vai apoiar. Então, se configurou essa força. Portanto, internamente, é fato isso, não é agora. Há uma ausência de uma organização que represente os palestinos de uma forma mais legítima. E, portanto, essa situação tende a perdurar. O Hamas não será destruído. Ontem até fui ver uns arquivos que eu escrevi, dei entrevista e vi os outros. É a mesma lógica, nós estamos falando a mesma coisa. 2010, 2008, 2010, 2014, 2018, a mesma lógica nós estamos conversando. Israel vai dizer, Hamas vai ser liquidado, Hamas vai dizer, não vamos aceitar isso,
E vai assim. E essa questão vai se prolongando. E a situação da população em Gaza é uma das piores do mundo. É uma situação sui generis. Sui generis. Não tem nada parecido, porque é um lugar cercado. Não tem outro lugar do mundo. Netanyahu falou que as pessoas deviam fugir. É muito cinismo. Para onde? Se está cercado. Não tem para onde fugir. Né? Mas voltando aqui. Então, a situação é essa. O Hamas, veja, a grande questão como se coloca é o seguinte: todo conflito em Gaza, a pauta é o Hamas. Não pode ser. É claro que ele é um elemento importante. Óbvio, não tem dúvida nenhuma, que é o ator armado. Mas ele não pode ser a pauta. Ele não pode determinar isso daí. A questão é outra. Né? Veja, vocês podem corrigir, acho que 2018, não, até mesmo, foi agora na pandemia, 2020, houve um movimento muito interessante. Pouca gente deu importância a isso, na faixa de Gaza. Vários palestinos foram para a fronteira sem nenhuma arma, não houve um foguete, nada, absolutamente nada. O Hamas não estava presente. Foram mortos 170 palestinos por franco atirador, fora feridos. Israel não estava sendo ameaçado. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Esse pessoal vai recuar e vai dizer, bom, então tem que ter um Hamas. Né? Então, o Hamas não vai ser destruído, a situação vai se perdurar, vão ter muitas mortes, e se as grandes potências, alguma grande potência, não chegar a intervir nisso, o conflito vai perdurar. Isso, quem vai resolver isso aí, quando a gente diz, é gente grande. Não tem outra forma. Nunca se cogitou, nunca, uma força de paz na Palestina. Nunca. Nem se cogita. O Conselho de Segurança reuniu, não vai chegar a acordo, obviamente, mas acordo do quê? Porque se nem isso eles colocam. Porque agora, nesse momento, ou todos os outros, era ter uma força de paz. É para isso que foi criado a ONU, o Conselho de Segurança. Não é para outra coisa, não é para ficar reunindo lá e batendo papo. É força de paz, é força multinacional. É isso que tem que ser feito. Quem que faz isso? Ninguém. Então, os palestinos ficam à sua própria sorte. Não tem perspectiva, eles estão acuados. Né? Em todas as perspectivas, acuados na política internacional, pelo direito internacional que não se cumpre. Então, a válvula de escape, infelizmente, agora, professor, pelo que o senhor passa a diz, ser essa. o quadro que o senhor traz é um quadro bastante realista, né? E pelo que o senhor diz, para sermos aqui realistas e para arrematarmos o seu raciocínio, essa história de dois estados autônomos convivendo pacificamente, que é a fórmula aceita retoricamente pela comunidade internacional, isso se transformou num sonho aparentemente irrealizável, né? Inviável, inviável. Hoje, veja, José, boa parte, assim, tem um mainstream nos Estados Unidos, mesmo de americanos, de judeus e palestinos, etc., eles estão afirmando isso. Só um artigo na Foreign Affairs, há cerca de 3 meses. A Foreign Affairs é uma revista do mainstream norte-americano, por vários autores, e eles dizendo que a única solução é um Estado, dois povos, que é a que eu defendo, particularmente. Até porque você está dizendo, é esse argumento que você está dizendo. Nem se eu quiser, não é possível mais dois Estados. Acabou dois Estados. Se você olhar a Cisjordânia, ela é retaliada. Né? Tá toda retaliada. Por quê? Pelos colonos. Você vai expulsar os colonos? Não vai expulsar. É uma guerra civil Israel que não vai fazer isso. Né? E Gaza, como é que vai fazer? Vai ficar cercado isso a vida inteira? Né? Então, pode ser utópico, pode ser o que for, mas é a proposta de judeus antisionistas, de organizações de judeus antisionistas dentro de Israel, apesar de não ter força no Congresso. É uma posição que tem crescido nos Estados Unidos, insuficiente ainda para ter qualquer tipo de influência, e eu acho que essa visão. Dois estados acabou, a coisa de Oslo, você estava lembrando, acabou, não tem mais sentido nenhum isso. Essa é a única forma. Pode acreditar nisso. O resto é retórica e populismo que um ou outro faz e quer agradar a comunidade internacional, e nós vamos estar aqui discutindo isso aí novamente.
Ô, professor, muita gente estava falando também sobre o quanto Israel foi surpreendida com esse ataque, né? Da falta da inteligência, um governo que tanto investiu nisso, né? Na questão da segurança de Israel, na inteligência. O que aconteceu? Como foi surpreendido dessa maneira, professor? Como é que o senhor analisa isso? Olha, Fabiola, antes de entrar aqui com vocês, eu estava lendo, ainda não deu para ler inteiro, um analista norte-americano de estratégia, ele está elencando hipóteses, possibilidades, porque é assim que se pensa, não tem uma resposta clara. Eu vou dizer o seguinte, pelo que ele escreveu, é assustadora vamos dizer, a ineficiência que foi do Serviço Israel, assustador. Tanto é que está dando margem, está dando possibilidade, e que eu não acredito, mas está dando mais de possibilidade de ter facilitação. Né? Tem um depoimento de uma ex-militar israelense, 20 anos no Exército de Israel, ela vai um pouco nesse sentido, porque começaram a mostrar câmeras desligadas, os tanques que estavam ali estacionados, eles estavam com as armas cobertas, não estavam armados. Então, assim, uma série que a gente pode fazer várias hipóteses, pode ser essa, pode ser arrogância, né? Pode ser assim, entender que o Hamas só manda aqueles mísseis, né? O Katyusha, o Qassam e outros, vamos dizer, o escudo, né? Resolve a questão. O fato é que pegou mesmo completamente desprevenido. Dado o momento, o Israel não vai fazer isso, mas o Haaretz está apontando que vem coisa pesada contra o Netanyahu, que foi uma falha tremenda, né? Como você disse, são bilhões e bilhões de dólares, uma região cercada. Repito aqui, como é que uma região cercada por terra, mar e ar acontece isso? E o Hamas foi por terra, mar e ar. No mar ele foi menos ineficiente, mas foi. Israel tem helicópteros, tem drones. Israel exporta drones para o mundo, quer dizer, super sofisticado. Então, é algo muito estranho. Então, vem coisa pesada contra o Netanyahu. Por isso mesmo, além das outras motivações, ele vai para cima para arrasar Gaza. Ele sabe que não vai destruir o Hamas, ele sabe que não vai substituir. Não tem mudança de regime em Gaza. Eu vi alguém especulando, como assim mudança de regime? Não tem outra força. Não existe outra organização capaz, né, de se contrapor ao Hamas dentro de Gaza. Até porque Israel facilita isso. A autoridade palestina, eu tenho 1000 críticas à autoridade palestina. Não tenho corrupção, eles são cúmplices de várias coisas, ok. Mas eles dialogavam com Israel, sempre dialogaram, sempre levaram a questão para o fronte institucional. Israel desacreditou, humilhou o Mahmoud Abbas. O Mahmoud Abbas está humilhado. Semana passada, saiu um editorial no Jerusalém Post. O editorialista estava ironizando o Abbas, dizendo o seguinte, uma frase do Abbas, falou, olha, até ele nos apoia. Então, ou seja, você desacredita a autoridade palestina, não tem outra organização que possa representar. Aparece o Hamas, que é uma organização que veio sendo construída, né, desde 1987. E foi assumindo, muitos dizem que criada, há várias matérias por isso, por Israel, né, foi patrocinada por Israel, que era para minar a autoridade palestina. A autoridade palestina tinha componente socialista, não era predominância islâmica, até início da década de 90, nunca foi. Né? Então, veja, não dá para saber, mas tem sentido os que estão dizendo, porque cresceu demais. Aí é aquilo que volta, o tiro pela culatra. Né? Então, esse é um problema. Agora, se me permite só uma questão. O Hamas foi criado em 1987. Os problemas não começaram em 1987. Portanto, deve-se condenar, sim, as ações do Hamas, as ações de mortes civis, inadmissível. Inclusive, essa questão da rede, eu acho que tem que ser apurada para ver o que aconteceu no seguinte sentido, porque o Hamas teve disputa militar também. Destruiu tanques, teve combate militar. E não sei se nessa coisa da rave eles liberaram, ou eles... Enfim,
Se ele é a organização militar, ele tem a responsabilidade sobre isso. Né? Quer dizer, ele deixou as pessoas agirem por conta própria. Mas, voltando, o problema não começa em 1987. Quer dizer, não tinha o Hamas e tinha o mesmo problema. Quer dizer, 1960, Guerra dos 6 Dias ocupou Gaza e Cisjordânia. E antes disso, várias ações militares de Israel. Então, porque também se tornou muito conveniente a Israel ter o Hamas. Né? Aí é que está a história. Então, ele é um elemento importante, é parte da questão, sem dúvida nenhuma, mas não é a questão. Quer dizer, nós não podemos reduzir a questão palestina ao Hamas. Isso é um grande erro, até porque os palestinos não se veem representados no Hamas. É isso que é importante. Não pode ter isso. Eu apostava um tempo atrás numa terceira via, vamos dizer assim, que era o Barghouti, que é uma liderança palestina importante. Uma vez teve uma enquete para a eleição, ele na cadeia, ele ganhava dos dois. E é muito interessante que Israel deixa ele preso. Ele nunca fez um atentado terrorista, deu declaração contrária a Israel, etc. Prenderam o Barghouti, está lá na prisão. Então, é interessante isso. Quer dizer, o Barghouti era uma liderança que não interessava a Israel, que criticava tanto a autoridade como o Hamas. Enfim, situação, repito, para voltar ao tema que a gente está conversando, depende de grande potência. Se não houver ação de grande potência, nós vamos discutir isso aqui ad infinito e as mortes vão aumentar sequencialmente. Professora